Você sabia que 50% das vezes a causa de infertilidade pode estar sim no homem? E um dos melhores exames para a gente avaliar isso é esse exame aqui, o exame de ultrassom. Mas o exame de ultrassom da região testicular. Então, com esse exame a gente vai identificar diversos problemas que podem estar acontecendo com os homens. E no vídeo de hoje vou falar tudo sobre esse carinha aqui. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. Antes da gente começar o vídeo, não se esquecem de se inscrever aqui no canal, também ativar as notificações e já deixa o seu like. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. Vamos lá, então vamos começar o vídeo de hoje. Então, primeiro, para a gente começar, o que é esse ultrassom testicular? Então, primeiro, o ultrassom é um exame que ele utiliza som para criar imagens. E agora, no ultrassom testicular, a gente vai usar para ele analisar o testículo, criar imagens do testículo. Com ele, a gente vai conseguir avaliar tamanho de testículo, a gente vai conseguir avaliar se tem nódulos, se tem algumas infecções. A gente também consegue avaliar, por exemplo, varicocele. Então, a gente vai conseguir avaliar a anatomia e vários problemas que pode estar acontecendo aí no local, no testículo e no escroto. A grande vantagem é que é um exame indolor, ou seja, não dói, simplesmente aquele aparelhinho que a gente vai passar ali no testículo com um gel, e também ele é muito comum, é muito fácil, muitos homens têm acesso a ele nos laboratórios ou mesmo nos consultórios dos médicos. E agora vamos falar o que esse ultrassom pode realmente detectar, quais são os problemas que ele pode detectar. Então, se a gente está pensando em fertilidade, a primeira coisa que esse ultrassom vai ser excelente para avaliar é a varicocele. Então, para quem não sabe, varicocele são aquelas veias, ó, que estão aumentadas aqui, ó, na região do testículo, tá? 15 a 20% dos homens podem ter essa varicocele, mas não significa que todos esses homens que têm varicocele vai ter um problema de infertilidade. Mas nos homens que têm infertilidade, 40% deles pode ter a varicocele. Então, por isso que é muito importante a gente avaliar esse problema no ultrassom. Um pouquinho sobre a varicocele. Então, a varicocele, ela pode acontecer o quê? Ela pode aumentar a temperatura aqui do testículo. O testículo fica numa bolsa, ele sobe e desce. Por quê? Porque ele tem que ficar 1 a 2 graus abaixo da temperatura do nosso corpo. Por isso, quando está frio, ele sobe, quando está calor, ele desce. E quando a gente tem uma dilatação desses vasos, dessas veias que quebraram e dilataram, ela vai começar a provocar um aquecimento constante dessa região, e daí perde o propósito de ter uma bolsa. E daí o que isso vai acontecer? Isso vai oxidando ali a produção de espermatozoides, dificultando, e pode dar sim alteração, tanto em concentração, em formato e também em motilidade, em movimentação dos espermatozoides. E quando a gente identificar essa varicocele, o que a gente vai ver lá no ultrassom? Então, primeiro a gente vai ver o aumento de calibre. A gente fala que tem, quando o vaso ali, a veia está dilatada mais de 2 milímetros, a gente pode falar que tem uma varicocele, quando também associada com refluxo, ou seja, o sangue volta. A gente vai pedir para o homem fazer uma força, muitas vezes uma força assim, assoprando ali a mão atrás da boca, ou mesmo uma pressão, uma força abdominal, para ver se o sangue está voltando. Então, se o calibre tiver aumentado, mais de 2 milímetros, e também ele tiver com esse refluxo, vai ter o diagnóstico de varicocele pelo ultrassom. Lembrando que é muito importante o homem estar na posição de pé, porque é assim que vai dificultar o refluxo. Então, deitado, às vezes não encontra esse refluxo, não encontra varicocele. Muito importante estar de pé. E o que mais que esse ultrassom pode detectar? Então, a gente vai ver também se tem alguma inflamação, tanto aqui no testículo, que a gente pode chamar de orquite. Então, por exemplo, quem teve cachumba, e fala que quando a cachumba desceu, é porque ela provocou uma inflamação no testículo. Então, no ultrassom, a gente consegue visualizar se o testículo está inflamado, tanto pelo tamanho quanto pelo aumento de vascularização. A gente põe uma função lá que chama Doppler e a gente consegue ver se tem muita vascularização. Porque toda inflamação vai provocar aumento de vascularização. Inflamação não só do testículo a gente consegue ver, mas também desse outro órgão aqui, que é o epidídimo. Então, o epidídimo também pode estar inflamado. Esses dois órgãos estando inflamados, ele pode sim prejudicar a qualidade da produção aí na quantidade e etc.
dos espermatozoides. Lembrando que o diagnóstico de uma inflamação, o ultrassom é simplesmente complementar. Também é clínico, o médico precisa avaliar, examinar, e o ultrassom vai complementar esse diagnóstico. O ultrassom também vai avaliar e investigar nódulos nos testículos, nódulos testiculares. Isso, muitas vezes, pode ser um câncer de testículo. Qual que é o grande problema quando a gente pensa na fertilidade e na infertilidade do câncer de testículo? Primeiro, é um câncer que acontece em homens jovens, de 15 a 35 anos, é a média de incidência, a média que acontece esse câncer de testículo. Então, são homens que, muito provavelmente, ainda estão na idade fértil, que querem ter filhos. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. O próprio tumor pode, sim, prejudicar ali o testículo e prejudicar a produção de espermatozoides. E não só isso, o tratamento para esse tumor, o tratamento para esse câncer, a químio, a radioterapia, a cirurgia, tudo isso vai prejudicar a qualidade, a quantidade aí dos espermatozoides. Então, por isso que sempre quando é feito o diagnóstico de câncer de testículo ou uma suspeita grande disso, é orientado o homem a coletar esse esperma, colocar num banco de esperma, ou seja, congelar os espermatozoides, principalmente se ele ainda não tiver filhos ou tiver interesse de ter filhos. Outros achados também do ultrassom, então uma coisa que a gente chama de hidrocélia, quando acumula água aqui em volta do testículo. Esse acúmulo de água pode ser às vezes por inflamações crônicas, inflamações recorrentes, por traumas, batidas, ou às vezes a gente nem acha a causa, simplesmente começa a inchar aqui, acumular líquido em volta. Esse líquido pode, da mesma forma que a varicocele, esquentar o testículo e prejudicar a qualidade, e também às vezes pressionar, aumentar a pressão ali testicular e também prejudicar a produção do espermatozoide. Então esse ultrassom é muito bom também para avaliar essa questão de hidrocele. Lembrando que hidroceles muito pequenas, que às vezes a gente vê até no exame do ultrassom, não vai interferir em nada. Então o exame físico complementar, a avaliação do médico, também é super importante para decidir se vai tratar ou não essa hidrocele. E outros achados também bem comuns que pode acontecer nesse ultrassom, que ele também avalia, são cistos ali na região do epidídimo, na região do testículo. A grande maioria dos cistos, que são como se fossem umas bolhas com água, não vai interferir em nada na fertilidade. Depende muito, principalmente do tamanho. Mas a grande maioria das vezes são cistos bem pequenos e não vão interferir na fertilidade do homem. E quando que o homem vai precisar fazer esse exame de ultrassom? Então, se a gente está pensando no contexto de fertilidade ou de infertilidade, é quando o casal estiver tentando ter filhos, o homem está querendo ter filhos, e o médico identificou algum problema no exame físico durante a consulta. Daí ele vai pedir esse exame para ter uma avaliação mais profunda ali, seja de varicocele, seja de inflamações, seja de hidrocele, seja de nódulos. Então ele vai avaliar tudo isso. O que mais? Esse exame também vai precisar ser feito quando o homem tiver dor, tiver aumento, vermelhidão ali da região. Então, teve algum trauma importante, palpou algum nódulo, alguma dureza ali no testículo, esse exame é essencial também para avaliar nessas ocasiões. Então, para a gente finalizar o vídeo, o exame de ultrassom é um exame extremamente importante para a gente avaliar infertilidade, principalmente quando a gente está suspeitando que essa infertilidade está no homem, lembrando que ele é muito bom, principalmente para a gente avaliar a varicocele. É um exame indolor, até pode ser encontrado em vários lugares, mas muito cuidado onde você faz esse exame. Procure geralmente um médico especialista nessa área. Por quê? Porque ele vai olhar com mais detalhes, ele vai ter mais atenção, principalmente na varicocele, nesses detalhes de tamanho, no testículo, avaliação bem completa dessa região, um exame bem detalhado. Porque quanto mais preciso for esse diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. O tratamento vai dar mais eficácia, vai ser mais eficiente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar a sua curtida. Também aqui embaixo tem sempre minhas redes sociais, me segue lá, manda sua mensagem ou deixa aqui também nos comentários.